Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Já estamos ao vivo? E aí, pessoal, tudo bem, todo mundo? Bem-vindos aí ao painel sobre esse mundo de Game Jams, né? A importância da Game Jams para a indústria de games. Prazer, eu sou Felipe Alvarenga, vou ser o nosso host aqui do dia de hoje, acompanhado por essas 3 pessoas maravilhosas que estão aqui em volta de mim. Vou me apresentar rapidinho. Eu sou formado em Publicidade e Propaganda, aqui de Patos de Minas, interior de Minas Gerais. Organizo o evento Nerd Project aqui em Patos desde 2012, 9 anos aí realizando eventos nerds. E eu queria conhecer os nossos participantes de hoje aqui. Queria que vocês se apresentassem, pessoal. Quem são vocês, né? De onde vocês vieram e, só para finalizar, como vocês trombaram nesse mundo de Game Jam. Então, vamos começando aí por, talvez, na primeira rodada em ordem alfabética, Anderson. Ou por quem tá mais longe, Ai, né? meu Deus, que triste. Boa tarde, gente, tudo bom? Eu sou Anderson Araújo, eu sou programador, atuo na área de programação de games mesmo, há, sei lá, 6 anos, 5 anos, nem sei mais. E como é? Ai, meu Deus, já me perdi já. Quem Como é que eu vim parar no você mundo? e como você trombou nesse mundo de Game Jams aí? Eu sou, bom, eu já falei quem eu sou, tá? E eu vim parar no mundo do Game Jam, assim, porque eu fiz faculdade de games em São Paulo, né, na FATEC. E desde a faculdade a gente tinha acesso às Game Jams, né? A Global Game Jam, a FATEC sempre sediava a Global Game Jam, enfim, eles sempre estimularam isso, que a gente participasse de Game Jams. E eu acabei entrando, mas fui com tudo, assim, aí participei de uma ou duas e de repente eu descobri que dava para organizar a Game Jam. Aí eu comecei a organizar a Sampa Diversa. Já eu conto um pouquinho da história, que a Renata vai me ajudar a contar também. Justos. Vou passar dessa rodada em ordem alfabética. Ian, quem é você na fila dos games? E como você veio trombar com esse mundo de Game Jams aí? Tudo bem? Primeiro, boa tarde aí para todo mundo que está assistindo a gente, os meus colegas Renata e Anderson. Obrigado, Clebita, pelo convite, Cléber e Karina. Cara, o Ian, na verdade, ele é formado em administração, o Ian, no caso eu, né? Eu sou formado em administração. Eu não comecei na indústria de jogos, comecei mais no mundo de tecnologia, e aí eu fui apresentado ao mundo de jogos pela Gamer Trials, que na época era uma plataforma de teste de jogos. E aí, essa startup de teste de jogos, eu comecei a me envolver com ela, e simultaneamente também, meu começo em Game Jam, a gente foi fazer uma Game Jam, né, a Ring Game Jam na época, para trazer jogos para Game Jam Plus, perdão, para Gamer Trials, e ali nasceu minha paixão pelo mundo de jogos, meu maior envolvimento com a Game Jam Plus, e também meu primeiro envolvimento, aí que você perguntou, com Game Jams, né? Então, começou em 2016, e aí depois eu posso falar um pouquinho mais, mas eu também vou ser um pouquinho mais breve, tipo, que nem meu colega Anderson, para deixar a Renata também se apresentar e falar como é que ela entrou no mundo de Game Jams. Sei, já faz muito tempo que eu não vou em uma. Mas aí na fila dos jogos, bom, a gente é só a Renata, né? O pessoal falando. Eu hoje em dia eu trabalho como game producer. Eu trabalho com jogos há aproximadamente 4 anos agora. Trabalhei 2 anos mais focada em game design e desenvolvimento de economia e sistema de jogos. E eu comecei, na realidade, em 2018, um pouquinho depois de eu entrar no mundo dos jogos, para poder ter a oportunidade de criar jogos que não fossem puramente financeiros, para criar jogos que pudessem, assim, ressoar um pouco mais com o que eu acredito e com coisas que eu gosto. E aí eu comecei a participar de Game Jam assim. Eventualmente eu participei da Women Game Jam, que é a Game Jam que eu tô aqui representando. E aí eu vou contar um pouquinho mais para vocês depois também como eu me apaixonei por esse evento e resolvi ajudar a organizar ele. Show, muito bem.
Meus cachorros estão derrubando a casa, mas eu acho que no microfone deve ficar baixo, mas tudo bem. Pessoal, vou começar pela Renata agora. Renata, conta pra gente o movimento que você está representando aqui, né? Qual Game Jam você está representando e especificamente assim um pouco mais sobre qual público que essa Game Jam representa, né? Qual que é o tipo de trabalho que você se propõe a fazer, né? Cada um aqui está apresentando uma Game Jam, né? Aqui nesse painel. Então, qual o seu papel aqui nessa indústria que a gente está comentando aqui hoje? Então, pessoal, a Women Game Jam, ela nasceu lá em 2018, em São Paulo só. Ela era uma Game Jam voltada para mulheres cis, trans. Na época a gente não trabalhava com um público não binário, uma coisa que começou agora mais em 2021, o nascimento da Women Game Jam. Mas é um evento que foi criado para criar um espaço seguro para que as mulheres pudessem participar de Game Jams, que muitas vezes eram vistas como espaços puramente masculinos ou, de certa forma, que também não eram seguros, até, tipo, preocupações que às vezes meninas trouxeram pra gente nos eventos foi, meu pai nunca deixaria eu passar um final de semana num lugar que vai ter um monte de homem. E o pai deixava elas participarem do evento porque só tinha mulheres ali naquele lugar agora. Então, sentia que a filha também estaria segura naquele contexto para dar essa autorização, assim. Então, isso é uma coisa que a gente sempre buscou atingir, sabe? Ter esse espaço seguro não só do ponto de vista de ser protegido de assédios e coisas assim, mas também do ponto de vista, eu diria, mais intelectual, no sentido de ninguém vai chamar uma mulher de noob por ela não saber o que é um runner, por ela não saber o que é um shooter. A gente tá lá especialmente para ensinar as pessoas e mostrar que existem diversas possibilidades dentro da área dos jogos. Então, a Women Game Jam, ela sempre, desde o começo, ela sempre teve essa coisa que a gente chama de pré-evento, que é um momento mais de preparação para quebrar um gelo entre as pessoas, elas já se conhecerem, já irem introduzindo, ter um pouco menos de medo no momento inicial do evento e também irem se conhecendo, porque a gente entende que você cair assim de paraquedas sem saber nada dá um pouco mais de medo. Então, quando a gente começou a fazer os pré-eventos, a gente notou que isso diminuía o número de pessoas que turnava, que desistia da Game Jam no dia dele. Porque as pessoas já se conheciam, já tinham um pouco mais de know-how. Então, a Women Game Jam foi crescendo e tinha esse objetivo aí para poder se aproximar mais das mulheres e mostrar esse espaço seguro para elas. Show. Anderson, fala um pouquinho sobre o que você está representando aqui hoje. Conta pra gente aí. Qual Game Jam você está representando hoje? Qual o papel dessa Game Jam na vida das pessoas que vocês se propõem a atender, né? Bacana. Eu falei no começo que a Renata talvez me ajudasse a falar sobre a Sampa Diversa, porque a Sampa Diversa, na verdade, começou como sendo a Sampa Inclusiva, né? Lá em 2018, é isso? Se eu não estiver errado? 19, 2018? Se eu não me engano. Isso, a organização foi em 2018 para o evento acontecer em janeiro de 2019, né? Nós somos uma Game Jam atrelada diretamente à Global Game Jam, né? Então a gente sempre acontece no último final de semana de janeiro, junto com o pessoal da Global Game Jam. Somos uma sede localizada em São Paulo, voltada para públicos diversos, né? A gente costuma dizer que todo mundo é bem-vindo, mas o nosso foco principal é acolher. Tem uma proposta muito parecida com a Game Jam, só que voltada para outros públicos também, né? Mas a gente acolhe grupos subrepresentados na indústria, entre eles mulheres, pessoas LGBTs, pessoas negras, amarelas, indígenas, pessoas com deficiência. Esse ano a gente está incluindo também a diversidade etária, que são pessoas mais velhas, né? Que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de migrar de área, tem medo, não tenho mais idade para isso, então a gente quer desmistificar um pouquinho isso, mostrar que essas pessoas também são acolhidas e que tem espaço para aprender uma coisa nova assim. E a nossa Game Jam surgiu, aí a Renata pode me ajudar mais sobre a questão do surgimento, mas com exatamente a mesma proposta, né, de criar um espaço seguro para que esses públicos pudessem se expressar livremente e frequentar livremente. E assim, sem dúvida, isso dá um estímulo absurdo para a questão meu Deus, criatividade, né? Tipo, acho que a gente, quando está num ambiente diverso e tudo mais, isso acaba favorecendo novas ideias e, enfim, é um espaço super gostoso. Quem já participou da Sampa Diversa sabe que é super divertido e gostoso.
Infelizmente, ano passado a gente teve que migrar para o formato online, né, por causa da pandemia. Esse ano, na verdade. E ano que vem a gente está pensando aí no formato híbrido. Então a gente espera voltar o presencial aí a todo vapor em janeiro. E acho que é isso, né? Acho que... Renata parece que queria acrescentar alguma coisa. Sim. Eu lembrei aí de um pequeno fato de quando nasceu a Sampa Diversa, que a Global Game Jam, de maneira geral, em São Paulo, pelo menos, ela sempre foi organizada por empresas. E isso era um fator muito limitante para que as pessoas pudessem participar. Por um tempo, até tinha a possibilidade das pessoas fazerem tipo, pequenos eventos dentro de casa, por exemplo, e fazer uma sede na casa de um amigo com 5 ou 6 pessoas. Só que eles tiraram essa possibilidade, depois eu não sei exatamente por quê. Mas foi também uma coisa de, tipo, vou criar um espaço para que as pessoas possam se encontrar sem que elas já realmente estejam na indústria, trabalhando numa empresa que está organizando um evento que vai ter jogos já mais desenvolvidos. Uma coisa mais experimental, acho que também. Sim, e só para acrescentar ainda mais, né, quando ela foi criada se chamava Sampa Inclusiva, em 2020 a gente passou a chamar Sampa Diversa, porque a galera que estava organizando decidiu focar 100% na Women Game Jam, e aí a gente, quando assumiu, eu e o MF Salgueiro, de São Paulo, a gente acabou transformando um pouquinho a sede para justamente acolher esses outros grupos, porque a gente achava que o Inclusiva estava dando muita ideia de LGBTQIA+, e a gente queria tratar a diversidade de uma maneira geral. Então a gente tentou mudar um pouquinho a identidade para reestruturar, né, a comunicação com o público. Basicamente foi isso. Aí foi assim que viramos Sampa Diversa. Show. E passando para o Ian, repetindo a pergunta, né, Ian? Como é o movimento que você representa, como ele foi criado, né? Como ele existe e qual o público principal, assim, de vocês? Legal. A Game Jam Plus, né, que é o movimento que eu estou representando aqui hoje, ela tem uma pegada mais de negócio, né? Ela já tem ela já quer estimular com que as pessoas que participam dela tenham uma visão mais empreendedora do projeto, então tem um plano de marketing, tem um plano de custo, como é que vai financiar esse projeto. Então ela tem pitch, né? Ela é competitiva, ela tem pitch, você manda você tem 3 etapas que você tem que mandar pitches então ela tem mais essa pegada mais que a gente fala de transformar jogos em negócio. Ela começou em 2000. É difícil precisar quando ela começou, né, Phil? Porque o Ring Game Jam lá em 2016 foi uma primeira inspiração, assim, foi eu digo que foi um primeiro passo. Aí em 2017 a gente já começou com esse formatinho de já 3 meses, né? A nossa metodologia já expandiu de um final de semana só, já virou de 3 meses, já tinha 3 etapas na época, mas se chamava Epic Game Jam na época. Aí em 2018 que o nome Game Jam Plus nasceu e existiu de verdade. Então foi meio que uma construção, a coisa foi meio que acontecendo, meio que tipo sem que não foi meio que acontecendo, né? Tipo, a galera foi engajando, a gente foi crescendo cada ano, mais cidades. Você mesmo, para quem não sabe, era um organizador, foi o primeiro organizador de cidades do interior em 2018, Pato de Minas. Hoje está com a gente no time global. Acho que a história foi meio assim, foi meio que engraçado isso, mas foi meio que por acaso, meio que acontecendo. E muito sempre com essa pegada, né, de como é que a gente pode fazer provocar a indústria, provocar as pessoas a encararem os jogos como uma profissão, não só estarem trabalhando numa empresa de contabilidade, numa empresa de agricultura, não sei, fazendo um software, mas estar ali tentando encarar o mundo de jogos como uma profissão e como negócio mesmo. Acho que é um pouco por aí. Só retomando a pergunta a respeito do público da Game Jam Plus, acaba sendo um pouco mais, vou falar, essa palavra é um pouco estranha, né, mas um pouco mais genérico, assim, no geral, né, porque tem pessoas desde iniciantes até pessoas que já estão no mercado há mais tempo, né. Total, assim, a gente vê que normalmente nos grandes centros, assim, né, é uma galera um pouco mais iniciante, mas você vê que nos lugares que normalmente tem menos oportunidades, e a Game Jam Plus, ela atrai normalmente lugares que tem, tipo, ela é mais forte na África, no Sudeste Asiático, tirando o Japão, China, Coreia do Sul, na Europa e nos Estados Unidos, não tem um engajamento tão grande como tem na América Latina, como tem no Brasil, como tem na África, então, ela consegue até falar com
acho que os profissionais mais intermediários e avançados em grau de conhecimento, assim, né, de estudo já e tudo mais, nesses lugares, e talvez em lugares mais que tenham mais oportunidades, assim, vai uma galera até mais iniciante. Então, varia muito. Tem criança, né, cara? A gente viu esse ano, acho que sede com gente com 14 anos de idade, e a gente viu sede com gente de 50, 60 anos de idade. Então, a coisa, ela varia bastante. O público varia bastante. Legal, eu vou passar para a próxima pergunta direto com o Ian, que eu acho que eu posso pegar o gancho do que ele está falando, e depois eu passo para o Anderson e para a Renata. O que você acha que a Game Jam Plus, Ian, tem de impacto na indústria pelo formato que ela existe? Aí eu gostaria depois que o Anderson e a Renata dissessem a mesma coisa na visão deles, né? Mas dentro da Game Jam Plus, para a indústria de games global, né? O que você acha que a Game Jam Plus, pelo projeto que ela existe, o formato que ela existe, que vocês impactam, no caso eu também faço parte, né? Mas que a Game Jam Plus impacta na indústria de alguma forma? Cara, eu acho que a principal coisa é novos entrantes. Assim, o impacto da Game Jam Plus é muito nesses novos entrantes para inspirar a pessoa. Eu imagino muito assim um jovem que está naqueles 20 e poucos anos, pensando, cara, para onde eu vou? E aí ele participa de uma Game Jam Plus, ele vive aquele momento, aquela competição, ele passa de fase, ele faz um pitch, ele começa a tentar pensar naquilo como um negócio, já começa a se ver na indústria, e se ele não conseguir, ou ela não conseguir uma vaga, um emprego em algum lugar, pode já se imaginar empreendendo e tocando esse negócio. Então, eu acho que essa inspiração barra com bastante prática do que é a indústria, acho que é o principal impacto, assim, acho que a Game Jam Plus, ela tem bem esse nicho, assim, impactar novos entrantes, né? E também trazer um pouquinho mais de capacitação também para esses novos entrantes também, principalmente. Legal. Renata, o que você acha sobre a Women Game Jam para a indústria, assim, o papel da Women existir na indústria? Eu vou voltar aí um pouquinho historicamente e trazer um pouco do que eu estava trazendo também, da expansão aí da Game Jam Plus. A Women Game Jam, ela nasceu no Brasil e ela foi se expandindo primeiro pela América Latina e hoje em dia ela se tornou um evento um pouco mais global. Ano passado a gente teve participantes de 42 países diferentes. Desculpa, esse ano, 2021. O timeline está um pouco confuso. E uma coisa que a gente nota é que, assim, a indústria de jogos é sabidamente uma indústria com poucas mulheres, e a gente entende que o nosso evento é um espaço importante para que perca-se esse medo de transformar jogos numa profissão. E entender que pode ser algo além de um hobby, porque participar de Game Jam eu acho que é uma coisa muito importante para criar portfólio. Independentemente de você fazer um jogo para negócio, mas você tá em contato com uma engine, você conseguir passar pelo processo de ter um brainstorm de uma ideia, executar essa ideia e concluir ela. Porque muita gente tem infinitos projetos no portfólio, nenhum concluído. E o legal de uma Game Jam é que ela te impulsiona a chegar no final e ter alguma coisa jogável, executável, uma coisa mais tangível. E acho que uma das coisas principais que a gente teve de impacto foi permitir que essas mulheres todas criassem um portfólio e que elas conhecessem mais jogos. Recentemente teve até um estudo que a organizadora do Chile trouxe pra gente, que a porcentagem de mulheres na indústria no Chile aumentou consideravelmente, acho que foi em 10%, por conta da Women Game Jam, que várias mulheres falavam, eu descobri a indústria, eu descobri outras empresas aqui do país que existiam por conta de patrocínio e parceria com o evento, e eu decidi ir atrás dessa carreira. Era uma coisa que elas nem consideravam que era uma possibilidade. Então, isso é uma coisa que eu acho super legal, assim, do nosso evento, porque ajuda a diminuir um pouco desse misticismo de jogo é coisa de homem, ou jogo é só pra dev, que é uma coisa que perguntam muito pra gente, toda vez que eu vou falar sobre o que eu faço, me perguntam, mas você faz o código? Não. Inclusive, eu não sei codar. Tem muita gente que acha que jogo é código, e a gente ensina muito que não é código e que existem N outras vertentes dentro dos jogos que as pessoas podem participar. E aí eu sinto que a gente acaba tendo um impacto um pouco maior em países talvez de terceiro mundo, a gente teve uma sede esse ano na Zâmbia, porque eu acho que existem menos oportunidades e talvez exista menos visibilidade para as pessoas poderem ter essa participação, terem esse espaço. Então, é uma coisa que eu tenho visto crescentemente ao longo dos anos do evento. Eu estou na organização agora, acho que há 3 anos,
do crescente do interesse das pessoas. Tipo, a gente passou de uma Game Jam com 18 participantes para 1.300 participantes em 5 edições. Então teve um crescimento bem expressivo de mulheres inscritas. E é uma coisa que a gente percebe que a palavra meio que está se espalhando e as pessoas estão vindo atrás por saberem que é um espaço de aprendizagem e de quebrar essa barreira um pouco. Eu vi que o Ian levantou a mão. Talvez ele queira comentar alguma coisa. Se você comentou os 10% no Chile, né? Também, se você observar o crescimento de organizadoras mulheres na Game Jam Plus, eu acho que a gente teve 2 já 3 anos atrás, aí com um trabalho muito forte da Ana Janelli, a gente subiu para mais 20 na última edição, e essa edição agora, até com um trabalho forte da Janine, a gente, eu não sei exatamente o número, com certeza são mais de 20, mas eu acho que está próximo a 50% assim, de organizadoras mulheres, ainda não sei de participantes. E eu sinto que essas organizadoras também são da Woman Game Jam. Então, a gente está bebendo dessa água que a Woman Game Jam fomentou, essas organizadoras que começaram, acho, muito pela Woman Game Jam, a gente sente que agora elas vêm para a gente também. Então, só um testemunho aqui, que nós da Game Jam Plus, a gente sente que vocês estão criando uma mão de obra, digamos assim, líderes que estão vindo também para isso está espirrando em outros movimentos tipo o nosso. Eu acho que tem esses dados para esse crescimentozinho. Inclusive, se vocês depois repararem nos nossos vídeos novos que a gente tem, que tem as fotos da final, vocês veem também que a foto da final de 2017 não tem nenhuma mulher na foto, da de 2018 já tem 2, e da de 2019 já tem várias, e depois de 2020, ano passado, quem ganhou foi uma mulher, não teve foto de grupo, então a gente não sabe como é que foi, mas também sinto também que são muitas filhas da Woman Game Jam, como a Isa, né? Por exemplo, que foi campeã ano passado lá em Manaus, é a atual campeã da Game Jam Plus. Enfim, só para trazer mais essa informação aí para vocês, aí, que eu achei que tá impactando na gente. E aí, Sr. Anderson? Opa! Eu vou pegar parte do gancho da Renata também, né? A gente sabe que o mercado de games ainda é majoritariamente composto por homens cis hétero branco, né? E partindo disso, acho que a Sampa Diversa desempenha um papel muito similar à Women Game Jam, né? Com relação a gente começou dessa proposta do espaço seguro, mas a gente percebeu que a nossa missão era muito maior, com relação ao estreitamento de laços entre as empresas e o mercado diverso, né? Então, isso é uma coisa que a gente, inclusive, conversa bastante com os nossos patrocinadores, que é o lance de, tipo, a gente, tipo, não é só o aporte financeiro que a gente quer, né? A gente quer dar oportunidade para essas pessoas de se expressarem no mercado mesmo, né? Então, a Game Jam, ela entra como esse espaço seguro, é um espaço de networking, é um espaço de relação entre os participantes, mas também dos participantes com as empresas, né? Que pra gente isso é super relevante. Então, eu diria que hoje, assim, nossa principal importância é esse estreitamento, assim, com a empresa mesmo. Então, a gente fica super feliz quando a gente recebe feedbacks de pessoas que terminam a Game Jam motivada, que vão mandar currículo, que, putz, meu portfólio melhorou, caramba, fui contratada. Então, a gente recebe muito esse tipo de feedback, né? E a gente comemora muito internamente, assim. Tipo, caramba, tal empresa contratou essa pessoa através dos contatos da Sampa Diversa. Então, pra gente é um motivo de celebração mesmo, né? Tipo, eu tava até acompanhando hoje a jornada de, não sei se eu posso nem citar o nome dela, mas a Celeste, que estava falando que não consegue emprego e tal. E eu estava dizendo, é muito difícil mesmo no começo, mas segue fazendo o que você está fazendo, vai mexendo no teu portfólio, vai compartilhando. E a gente sabe que enquanto grupo subrepresentado, essas dificuldades elas acabam aumentando um pouquinho, né? Então, quando a gente tenta conversar com os nossos patrocinadores para dizer, a gente não quer só grana, a gente não quer que você invista só em troco de divulgação, sabe? A gente quer um pouco mais que isso, a gente quer colocar essas pessoas em contato com vocês, a gente acha que elas vão contribuir tanto quanto elas contribuem para que a nossa sede seja incrível, sabe? Então, acho que é mais ou menos essa pegada. Perfeito. Aqui, falando especificamente aqui de Patos de Minas, quando eu comecei a fazer o Nerd Project aqui em 2012, era meu segundo ano de faculdade, a intenção era um pouco uma mistura de tudo que está sendo falado aqui, porque a gente falava de inclusão, a gente falava nesse sentido aqui, mas muito geograficamente, né? Eu tô numa cidade interior que tem muito nerd, tem muita gente que gosta de tudo quanto é assunto, mas a gente é muito distante de capitais. Então, daqui para São Paulo são 12 horas de ônibus, nós não temos avião. Para Belo Horizonte são 6 a 8 horas.
e a gente não tem acesso a grandes eventos aqui, né? Então, a ideia do Nerd Push nasceu aqui de trazer esses eventos que a galera não tem acesso por questão de distância geográfica, para elas terem acesso localmente na nossa realidade, né? Então a gente nunca vai ter uma Comic Con, mas a gente vai ter o Nerd Push, que é o nosso ladinho da Comic Con, né? O que dá para ter aqui. E exatamente isso que vocês estão falando em vários sentidos. O Ian sobre a questão da Game Jam Plus fazer as pessoas pensarem em trabalhar com o que elas amam, e tanto a Women quanto a Sampa Diversa, no sentido das pessoas entenderem que elas podem ser aceitas e elas devem ser aceitas e elas devem ter esse espaço, né? A gente tem um pouco disso também, porque as pessoas aqui elas pensam que eu tenho que trabalhar com a coisa tradicional, porque eu moro no interior, eu nunca vou ter oportunidade de trabalhar com games porque tá muito longe, né? Literalmente muito longe. Se eu quiser me especializar, eu vou ter que ir para muito longe, eu vou ter que fazer um curso online. Agora tá um pouco mais fácil, né? Hoje em dia as pessoas estão mais abertas aos cursos online, mas quando eu comecei em 2012 era uma coisa totalmente fora de cogitação, as pessoas aqui no interior pensarem em trabalhar com coisas nerds, né? E o resultado é muito legal. A questão de presença de mulheres nos eventos também vem melhorando a cada ano. A gente percebe que as pessoas entendendo que a organização do evento se preocupa de deixar um espaço seguro para as pessoas realmente faz a diferença no público. É claro isso, o quanto os anos vieram aumentando, né? O público feminino nos eventos nerds como um todo aqui também na nossa região. E enfim, as pessoas buscam porque elas se sentem parte de uma comunidade, né? A gente vê a Game Jam Plus criando uma comunidade de pessoas que querem trabalhar com o que elas amam mesmo, elas entram com essa intenção. O pitch ajuda muito a fazer pensar como negócio, né? O jogo ali, então é um diferencial da Game Jam Plus. E tanto a Women quanto a Sampa Diversa é justamente a pessoa buscando uma comunidade onde ela é aceita, né? Então, eu acho que realmente cada projeto que está nesse talk aqui, ela tem um papel bem assim. Às vezes, se a gente não olha os números, ele parece um sonho muito longe, né? Mas as coisas já estão acontecendo, né? A gente já tem pessoas em cada um desses painéis que a gente está comentando aqui que já está representando no mercado, né? Alguma coisa. Até não está na pauta, mas vocês gostariam de falar um pouco sobre exemplos, igual algumas pessoas já foram contratadas por causa da minha Game Jam, ou tipo, jogos já saíram, estudos foram lançados. Vamos passar rapidamente sobre essa questão de cases, assim. Alguém gostaria de falar um pouco sobre isso? Tipo, através da Game Jam Plus, eu sei que tal pessoa já fez isso, o Anderson já percebeu alguma pessoa, a Renata. O que vocês enxergam? A gente teve 3 feedbacks, assim, 3, né, de pessoas que foram, de empresas que contrataram da Sampa Diversa e também de pessoas que foram contratadas através da Sampa Diversa. Então a gente recebe feedback tanto de empresas quanto de pessoas, né? E isso pra gente é bem legal, assim, isso foi com relação à edição desse ano, né? Anos anteriores a gente não tinha tanto esse controle, né? Esse ano a gente passou a ter mais um acompanhamento, um feedback e tal, e a gente conseguiu mensurar um pouco mais. Foram 153 participantes e tivemos 3 feedbacks. Não significa que foram 3 pessoas, porque um deles foi de empresa, né? Então, não sei quantas pessoas essa empresa contratou. Mas pra gente é alguma coisa, sabe? Por mais que seja um número que pareça muito pequeno, meu, se você já tem um recorte pequeno de pessoas já tá num recorte de um pequenininho ali, você tá tirando pessoas dali, encontrando valor naquelas pessoas, isso pra gente já vale demais. Perfeito. Renata, você abriu o microfone? Eu tenho alguns exemplos, na realidade. A gente fala que são nossos cases de sucesso. Tem uma menina em particular que acho que eu participei da Game Jam com ela lá em 2018, foi quando eu conheci a Women Game Jam, antes de eu participar da organização, que é a Marina Peripato, ela é uma artista. Ela foi recrutada pela Wildlife, tipo, conseguiu uma entrevista na final do evento, assim mesmo. A mulher do RH foi lá e falou com ela e marcou uma entrevista na semana seguinte. E ela começou a trabalhar lá como assistente de arte e em 3 anos ela virou Senior Creative Marketing, assim, tipo, ela escalou absurdamente dentro da empresa e o potencial dela foi achado na Women Game Jam. A gente tem aí, botando meu chapéu Rogue agora, de patrocinador da Women Game Jam também já há alguns anos. Esse ano mesmo a gente já contratou 2 participantes da Women Game Jam. A gente contratou a Camila, que foi uma programadora, que fez um joguinho que a gente achou legal, e a gente também contratou a Talboni, que foi uma das artistas dos posters de edições passadas. E também ex-participante finalista da Game Jam Plus. E é uma coisa que é muito legal, assim, de conseguir o contato. Talboni não é finalista. Talboni rapou os prêmios em 2019, passou a mão assim e pegou todo. Então, ela entrou agora na Rogue faz acho que 2 ou 3 dias como artista e designer.
E estamos super felizes de estar aí com ela na empresa, e em outras ocasiões também eu sei de outras contratações que já aconteceram. Acho que a gente teve outros patrocinadores nossos que também já chegaram a contratar outras meninas. E tem que nem esse caso que eu falei do Chile. Eu tive, sei lá, organizadora do Peru um dia quase me fez chorar, assim. Que teve depois das inscrições, ela falou: Meu, eu nunca imaginei que existiam 100 mulheres game devs no meu país. Porque ela tinha a própria empresa com 2 amigos homens dela no Peru, e ela não tinha muita noção do tamanho do ecossistema dentro do país dela, sabe? E a gente tá ajudando esse ecossistema a se conectar, porque a gente tem a nossa comunidade no Discord também, e a gente tá fazendo as pessoas se conhecerem e fomentando esse networking. Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal, de estar criando essas conexões. Show. Ian? A Italbone também, eu acho que, se não me engano, também é um case da Game Jam Plus também. Eu acho que ela saiu lá de Natal e foi para São Paulo pelo Vinícius, organizador de São Paulo. Se eu não me engano, Phil, não sei se você tem essa informação, mas também seria. Cara, a gente tem alguns cases que eu gosto, assim, que é o do Patadas, que foi a formação de um estúdio, né? Que a galera de BH, o Marcelo, o Adler. Tem o do Cute Party, do Cute Army, lá de Porto Alegre, o do Lucas. Tem alguns casos de pessoas que vêm trabalhar com a gente, tipo a Laurinha, que eu contratei no meio de uma Game Jam lá do Rio de Janeiro em 2018, o Herbert, que está com a gente até hoje. Tem caso da Gazeus também, Gazeus já levou uma galera nossa, a Ana, o Pedro. Então já tem alguns casos que às vezes a gente fica até meio poxa. Não leva, não. Mas tudo bem, então aí para isso. Tudo bem. Mas eu acho que esses casos são os que me vêm à mente assim mais forte. Eu entrando como participante aqui, né? Até que é muito legal que, tipo, o decorrer dos eventos aqui no interior também, a gente já conseguiu lançar estúdio de quadrinho aqui em Patos de Minas, já teve pessoas daqui que mudaram para o Rio de Janeiro para fazer curso de animação, para transformar em animador mesmo, por causa dos eventos daqui. Então, tipo, a gente sempre tenta colocar no palco as pessoas que estão virando esses cases, para que quem está no público possa se ver em cima do palco, né? E a gente vê isso muito nas Game Jams, à medida que a gente tem esses cases, tanto de contratações quanto de estúdios sendo lançados, quanto jogos sendo lançados, né? Porque eu vejo que as pessoas que estão entrando nas Game Jams, isso como um todo, né? Elas veem muito nesses cases como uma oportunidade que poderia ser eu, né? Eu tô entrando no processo que aquela galera passou, né? Eu tô entrando naquele processo que poxa, se eu for firme com o meu grupo aqui e sair uma ideia boa, eu posso estar ali lançando meu jogo na Steam, né? E a gente até fala muito sobre isso, né? Que as pessoas ainda tem muito o sentimento do jogo como arte, né? A Game Jam Plus, como a gente tem uma pegada de negócio, a gente tenta puxar a galera para a área de pitch. Galera, vamos monetizar, essa é a nossa pegada, né? Então, vamos pensar na como funciona e tal. Mas ainda tem um lado muito artístico de que o meu sonho é lançar o meu jogo. Nem é tanto quanto que eu vou ganhar dinheiro com isso, nem é tanto como que eu vou arrumar um investidor. É que eu quero lançar um jogo, eu quero ter a realização de mandar o link da Steam e falar que esse aqui é meu, né? Então, a gente vê muito isso, acho que como até a questão de representatividade mesmo, mas de todo o sentido da indústria, das pessoas que estão começando se verem parte dessa indústria, né? Porque a gente olha para os jogos AAA e tudo é muito longe, né? Tudo é muito longe. As Game Jams, eu acho que elas trazem mais para perto um pouco esse sentimento de que a indústria de desenvolvimento não está tão longe assim. Né, seja uma Sampa Diversa que está aqui do meu lado, né, seja a Woman Game Jam que está crescendo, né, e junto com a Game Jam Plus também, nível global, vocês concordam comigo que a Game Jam ela traz um sentimento mais próximo? O que vocês acham sobre isso? Assim? A indústria está muito longe, a Game Jam está aqui perto, sabe? Sei lá. Cara, eu queria até pegar esse gancho e falar total. Acho que a Game Jam aproxima, é um modelo muito bom. E a gente tem, assim, 2 cases aqui, tipo a Game Jam Plus e a Woman Game Jam. São cases que hoje estão tendo uma certa relevância mundial e liderados por brasileiros. Então, eu acho que esse modelinho de, através da Game Jam, né? Porque a Game Jam é um processo, né, Renata e Anderson? O objetivo ali é reunir essa galera e pensar em jogos, né? Tipo, se vai ser um final de semana, se vai ser 7 meses, assim, eu acho que a Game Jam é um formato
E, coincidentemente, aí é o Brasil liderando aí esse dois movimentos aí grandes globais, com impacto global. Sampa Diversa tendo mais de 150 pessoas, também um número também sensacional. Só para vocês terem uma ideia, a maior sede da Game Jam Plus esse ano teve 150 pessoas, que foi na Macedônia. Então, se você fosse uma sede da Game Jam Plus, seria a maior sede da Game Jam Plus no mundo. Então, assim, brasileiros aí super liderando, né, esses movimentos. E, pelo visto, acho que a Game Jam virou o nosso método, né? Assim, cada um adaptou da sua forma, mas o Anderson se associou à Global Game Jam e usa do poder que eles têm. A Uma Game Jam, ela acho que já não é mais só uma Game Jam, né, Renato? Assim, pelo que você já falou sobre esse pré, que a gente está até copiando esse pré de vocês agora, tentando cada vez fazer mais coisas antes que nem vocês. Também já estou sabendo que tem um certo pós ali, não muito competitivo, mas tem um pós ali para estimular uma continuação também. Então, acho que sim, cara, Fio. Acho que esse modelo de Game Jam aí é um modelo que está unindo a gente e está dando certo, assim. Está se provando um modelo que tem escalado, que tem engajado mais gente. Renata, parece que você queria falar alguma coisa? Eu tava esperando para ver se o Anderson ia falar antes, sim. porque eu falo muito, aí eu sinto que às vezes eu tomo a palavra das outras pessoas. Nada. Eu concordo super aí com o que o Ian estava falando. Eu acho que até essa questão da Sampa Diversa também, que é uma coisa que a Global poderia ter feito por conta própria, mas foi um brasileiro que foi lá e tomou a frente e falou, vamos fazer esse espaço que a gente está precisando dele. Então, isso eu acho que é uma coisa muito, muito importante e muito legal da gente ter essa noção, porque eu acho que às vezes o mundo olha para a América Latina com olhos um pouco tortos. E a verdade é que a gente tem muita capacidade criativa, porque o brasileiro, de certa forma, a gente comeu pão que o diabo amassou, né? A gente somos um país relativamente novo, 500 anos de história, comparado, sei lá, a Europa com seus 1.500, mais de um milênio. E a gente teve que se adaptar a muitas mudanças, até tipo mudanças políticas, tipo, até de questões de investimento em cultura, área de jogos, tendo menos investimento, tendo alguns casos polêmicos até. Então, a gente teve que fazer o que foi necessário para que as coisas pudessem acontecer de uma forma que funcionasse para todo mundo. E a gente abraçou nossas respectivas comunidades e tentou criar um espaço que funcionasse para eles. E a gente percebeu que existia necessidade desse espaço em outro lugar e decidiu que bora passar esse conhecimento para frente. Que nem, tipo, o Anderson ajudando o pessoal, se não me engano, a criar uma outra sede diversa em outro lugar do Brasil, tipo, o Ian com o processo de globalização da Game Jam Plus com o modelo, tipo, a Women Game Jam tendo todo um processo de mentoria de países parceiros, de conversar com os novos países que estão entrando, para que eles tenham o suporte necessário para fazer parte desse movimento, tipo, e ajudem as mulheres dos seus respectivos países, tipo, a terem um lugar maior. E realmente eu acho que tem muito isso que você estava falando, Felipe, de, tipo, a Game Jam está muito mais perto que trabalhar numa empresa de jogos. Eu acho que, porque aí a nível brasileiro eu sinto que muitos brasileiros não conhecem as empresas de jogos brasileiras. A galera pensa em empresa de jogo, pensa na Riot, pensa na Ubisoft, mas não vai pensar numa Fanati, não vai pensar numa... talvez a Wildlife lembrem porque virou um unicórnio. Mas, tipo, não vai pensar numa Rogue, por exemplo, ou não vai pensar numa DX, não vai pensar numa empresa menor. E o Brasil tem muita empresa de jogo pequena, o pessoal só não conhece. Então, a Game Jam permite que, tipo, essas conexões sejam um pouco mais formadas, porque são os profissionais dessas empresas que também Renato, participam. A gente fala pequeno comparado com, né? Sim. A gente fala pequeno comparado com quem tá fora bombando, mas nem essa você tá dando mas exemplo, tem vários. de reais de faturamento anual ali, né? Tem os seus bons dígitos ali, né? Bons milhões. Perdão, milhõezinhos. Mas é mais realmente uma coisa de tornar mais próximo e criar esse networking entre as pessoas das empresas, porque os brasileiros que estão participando da Game Jam muitas vezes participam das empresas do cenário nacional. Então, cria essa ponte, cria essa conexão, permite que as pessoas conheçam as outras empresas e fortaleça o cenário como um todo. Eu falei muito já. Não, imagina. Só aproveitando o gancho da Renata, e acho que ela, tanto a Renata quanto eu falaram coisas fantásticas sobre a Game Jam tá mais próxima mesmo da gente. Tem uma coisa super relevante que, tipo,
eu consegui meu primeiro emprego relevante na área de games num evento de networking, né? Então, tudo bem que é um caso à parte, mas é sufocante. Eu falo aqui enquanto homem gay, né? É sufocante a quantidade de coisas absurdas que a gente tem que ouvir no mercado, que a gente tem que, enfim, se deparar. Eu lembro de um ex-chefe meu que até já falei isso numa outra live, mas vou falar de novo, que ele era extremamente homofóbico, então eu tinha que ter um Facebook hétero para poder ter cuidado no que eu compartilhava, porque, enfim. E quando a gente cria esses espaços, a gente está reforçando o poder da nossa voz, né? A gente está tipo, se reafirmando ali enquanto um grupo subrepresentado que tá, a gente sozinho pode ser sufocante, mas em grupo a gente tem um pouco mais de energia. E é extremamente frustrante a gente ouvir de uma empresa dizendo a gente quer profissionais diversos, mas a gente não encontra. Meu amigo, você está procurando aonde, sabe? Tipo, a galera tá todinha aí, tá ligado? Tipo, a galera tá desesperada pedindo emprego. E a galera chega e fala, putz, eu não acho, velho, desculpa, você não tá fazendo o mínimo de esforço, sabe? Então eu acho que a gente, quando junta para abraçar essas nossas causas e dizer, a gente tá aqui, é para lembrar para essas empresas também, seja pequena, seja grande, né? Que tipo, mano, pelo amor de Deus, olha a quantidade de gente que a gente consegue colocar numa edição de um final de semana de um evento, sabe? E você vem dizer que você não encontrou profissional. Então eu acho que vai um pouquinho disso aí também, da gente fazer um barulhinho na indústria e, enfim, acho que eu militei horrores aqui, desculpa. Não, tá certíssimo. Gente, nós estamos aí nos nossos últimos 10 minutos. Tinha uma última questão na pauta aqui antes das divulgações dos nossos links pessoais, né, de todos vocês, que eu acho que é uma pauta aberta para todo mundo. Existe o momento certo para participar de uma Game Jam na vida profissional da pessoa? Idade mínima, máxima, entrada, saída do mercado, onde eu tô? Existe um momento certo para participar de uma Game Jam? Passou da hora ou não tá cedo demais? Como é que é? Pelo amor de Deus, nem fala em passou da hora. Esse ano a Sampa Diversa tá aí com a diversidade etária para mostrar que nunca passou da hora, tá? Então, a gente acredita muito. Infelizmente, a gente está associado à Global Game Jam, então a gente tem um único requisito ali importante, que é a partir dos 18 anos para a Sampa Diversa, né? Então, no nosso caso, isso é um requisito, mas falando aqui enquanto participante de Game Jams, acho que não tem idade, contanto que seja leve, que seja gostoso, divertido, que seja um momento de aprendizado. Eu gostaria de ter aproveitado mais isso durante a faculdade, por exemplo, não aproveitei o suficiente, então acho que seria um excelente momento para participar mais desse tipo de evento. Mas acho que é isso, assim, eu não limitaria não, só vai. A gente tem muita questão de, putz, mas eu não sei em qual hora eu me encaixaria. Meu, você vai se encontrar lá dentro, sabe? Tem todo tipo de gente para ajudar, tem todas as áreas presentes, então se você, não sei, talvez eu queria aprender um pouco sobre produção, vai ter muita galera que trabalha com produção lá para te ajudar. Putz, eu não sei nada de sound designer, mas tem interesse. Vai ter uns sound designers lá para te ajudar. Então, assim, meu, putz, é uma experiência assim que eu não consigo nem colocar em palavras. Assim, acho que as pessoas têm mesmo que se inscrever, participar, sem medo e entender que a hora é agora. Nunca tá tarde, nunca tá cedo, é agora mesmo. Renata, um de cada vez, gente, calma. Bom, eu acho que seguindo um pouco o que o Anderson estava falando, a Women Game Jam também tem uma limitação de idade, pelo menos no Brasil, porque como a gente faz um servidor global, a gente evita ter crianças, porque a legislação dos países é diferente em relação à idade, à maioridade, e a gente acredita que, de certa forma, é uma complicação que a gente acha melhor não ter neste momento. A gente tem países, por exemplo, como a Bolívia, que tem a Women Game Jam Kids. Então, o que acontece, por exemplo, é que são os professores, é uma parceria com escolas, e os professores das alunas que entram no servidor e passam as mensagens e a comunicação para elas. Então, dessa forma, tipo, a organização Women Game Jam está protegida, porque, querendo ou não, a gente não pode falar para os participantes não postem absolutamente nada que seja not safe for work. Porque as pessoas postam memes e, infelizmente, às vezes acontece, a gente não consegue acompanhar o que 1.300 pessoas estão falando. Então, a gente tem um pouco essa preocupação. Sobre o momento, eu acho que isso que o Anderson comentou, tipo, da faculdade, eu acho que é um ótimo momento. Eu acho que quando você está buscando entrar na indústria, é o que eu mais recomendo para as pessoas, assim, caminho das pedras, participe de Game Jam.
Porque Game Jam ajuda você a construir um portfólio, te ajuda a ter projetos finalizados para mostrar numa entrevista, ajuda a mostrar qual é o seu fluxo de raciocínio para fazer as coisas sob pressão, inclusive. Porque, querendo ou não, a Game Jam tem um limite de tempo, independentemente de ser 2 dias ou de ser 3 meses, você está trabalhando com uma restrição. E a verdade é que o mercado de trabalho, você trabalha com restrições. Você tem prazos, você tem projetos, você tem deadlines, você precisa entregar coisas. Então, ajuda muito você a crescer profissionalmente e a se entender numa estrutura de tempo. Entender as prioridades, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, eu acho que é muito, tipo, participe o máximo que se puder, e uma coisa que eu fico um pouco sentida, que eu comecei a trabalhar na indústria e comecei a participar menos. Eu tenho vontade de participar mais, mas é mais uma questão de realmente conseguir fazer uma gestão de tempo para voltar a fazer, porque eu acho que é muito legal essa troca entre o profissional mais experiente e o profissional mais novo na indústria. Então, eu acho que é legal também para quem já está na indústria participar, mesmo que esporadicamente, de uma Game Jam ou outra, para se manter atualizado, se manter conhecendo gente, e, tipo, continuar se divertindo e fazendo coisas que não só o jogo do trabalho. Assim. Acho que é isso. Eu acho que o Anderson e a Renata já deram uma resposta bastante ampla, assim. Eu acho que eu só acrescentaria, assim, para tentar falar alguma coisa de diferente, Fio, para também aquele profissional que está naquele momento de... eu já vi muito amigo meu, uma amiga minha que está, tipo, roteirista, é músico, é de outras indústrias, e, cara, mas, pô, como é que seria fazer um roteiro para um jogo que sempre quis fazer, tipo, então já é uma pessoa que já está com mais 35 anos, 40 anos, para essa pessoa também acho que é um lugar muito legal para você ir também, você aí tentar descobrir aí talvez um caminho novo para sua carreira. Eu acho que eu já me deparei algumas vezes com situações como essa. E queria reforçar, então, em cima de uma fala que eu acho que o Anderson bateu na tecla ali bastante também, que essa, assim, não ficar só nas áreas meio óbvias de produção de um jogo, né? Que às vezes também as pessoas acham que uma Game Jam é só para quem vai codar o jogo, quem vai desenhar o jogo, e acho que também, pelo menos no caso da Game Jam Plus, uma pessoa de negócio, um gestor de projeto, uma pessoa que vai pensar no pitch, uma pessoa de marketing que vai ter essa visão, no nosso caso é muito legal também. Então você tem essa visão um pouco mais ampla, né? Não só a galera que vai fazer o jogo, mas e o resto, quem vai vender esse jogo, e aí vender é muito amplo, né? Porque você tem comercial, você tem marketing, enfim, acho que da estrutura financeira do negócio. Então, acho que eu acrescentaria mais esses 2 pontinhos aí no que eles falaram já. Perfeito, pessoal. Nossos últimos 3 minutinhos aí encerrando, só cada um dá a palavrinha dos seus arrobas, como encontrar os projetos de vocês, a pessoa pode se inscrever agora ou espera até tal data, né? Quem quiser participar, quais são as próximas datas aí e onde pode encontrar o projeto para se inscrever, né? O Ian, eu sei que a gente está num processo agora que não tem muito o que fazer, né? E aí, então, deixa eu passar para o Ian primeiro. A gente acabou de passar da primeira etapa, né? Acabou de passar da primeira etapa agora. Eu acho que quem quiser conhecer mais da Game Jam Plus vai no nosso site ou no Discord da Game Jam Plus. E o meu arroba é ian.rochling, para quem quiser também, enfim, me seguir, segue lá. Mais alguma coisa, Fio, que você falou, ou passo a bola? Porque realmente a Game Jam Plus acabou de acontecer semana passada, pessoal. Exato. Agora só ano que vem, só em outubro do ano que vem agora. Isso. O mais próximo agora entre a Renata e o Anderson é a Sampa Diversa? Isso, a Sampa Diversa está com inscrição para staffs aberta até dia 31. Então, legal. Quem quiser pode nos acompanhar nas páginas, somos @SampaDiversa em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, pode procurar lá que você acha nós. As inscrições para participantes vão abrir em novembro, eu acho, a gente ainda não está com a data fechadinha, mas acho que vai abrir em novembro, vai funcionar por lotes, o evento acontece no último final de semana de janeiro, então já está logo ali. Fiquem por dentro, sigam, acompanhem as redes sociais e para saber o que está rolando. E minha arroba, se caso alguém tenha interesse no Twitter, é Araújo Anderson _, eu estava olhando aqui porque, enfim, perdidinho. Araújo Anderson _, e no LinkedIn eu tô como Anderson Araújo DL. D, a letra D e o L de Lima. Acho que é isso. Participem da Sampa Diversa. Isso aí. Assim que a Renata responder, eu puxo essa pergunta da Adriana.
Aí, ó. Olha aí, tudo. E uma coisa super importante, gente. Como a gente está trabalhando com formato híbrido, mesmo que você não seja de São Paulo e quiser se inscrever e participar no formato online, dá uma olhada lá nas nossas redes sociais, que a gente vai divulgar um pouquinho. A gente está estruturando ainda, mas muito provavelmente vai ser permitido que vocês participem do Brasil inteiro. Então, vem com a gente, tá bom? Show. O Women Game Jam também aconteceu não faz tanto tempo, foi agora no finalzinho de agosto. O evento acontece uma vez por ano, sempre no segundo semestre. A gente ainda não está com a data 100% fechada, porque muitos países da América Latina tiveram sua independência na mesma época. E a gente acabou mudando de data por causa disso já mais de uma vez. Mas, a princípio, vai ser no último final de semana de agosto do ano que vem. Para manter informado e saber mais sobre o evento, procurar no Insta mesmo, onde a gente posta mais informação. Women Game Jam Brasil. O pessoal mandou ali o link no chat, caso vocês queiram olhar, tem o nosso site, e no site você acha o FAQ, você acha informações sobre todos os organizadores, link para as redes sociais de todos os países, dá para ver mais informações. Caso alguém queira me achar, pessoalmente, Renata Rapio, RAPYO. É basicamente a mesma coisa em todas as redes sociais. Então, é meio fácil de me achar. Show. Chegou uma pergunta aqui pra gente da Aliana Macedo. Vocês conhecem outras Game Jams, além da Game for Change, que envolvam outros setores da indústria, além do entretenimento? A Game Jam Plus envolve, né, outros setores da indústria que não só o entretenimento, né, também atende empresas, de certa forma, e mais se alguém quiser citar outra, né, mas... Putz, de cabeça, assim, eu não sei nenhuma, mas uma dica que eu dou é olhar o calendário de Game Jams do itch.io, né, que tá lá tudo quanto é Game Jam do mundo, num calendário bem organizadinho. Perfeito. Então fica essa dica pro final, então, né, o Anderson. Então, entrando no itch.io, você consegue ver o calendário de Game Jams do mundo inteiro, né? Isso. Se alguém tiver interessado em se inscrever em uma para amanhã, talvez você encontre para esse final de semana, não tem o que fazer no final de semana, tá aí uma Game Jam pra você achar. Tem várias no mundo inteiro, né? Existem, inclusive, canais do YouTube que organizam suas próprias Game Jams, né? Tem vários devs, influencers, né, que organizam suas próprias. Então, não percam essa oportunidade. A gente já falou várias vezes aqui no painel sobre o quanto isso é importante para se criar portfólio, né, para entrar nessa indústria. E é um primeiro passo, né, gente, para todo mundo aí. Game Jam, sem dúvida, é um primeiro passo que você já sai de um final de semana com um portfólio, né? Isso é bem legal. Então, obrigado por esse espaço aí, o pessoal do GoRN. Obrigado, Ian. Obrigado, Renata. Obrigado, Anderson, pelo tempinho aí conosco. E qualquer dúvida, estamos por aí. Meu arroba é @fazalink também, se alguém quiser mandar alguma coisa. Muito obrigado, Adriana, pelos parabéns. E, pessoal, brigadão. Qualquer coisa, estamos à disposição. Abraço. Tchau, tchau.